Bom dia a todos, sou Cláudio, diretor executivo do Grupo AEP. Espero que todos estejam bem em seus lares neste importante sábado para nós, educadores dos colégios Oswald de Andrade, Elvira Brandão e Piaget. É com grande satisfação que abro o primeiro Fórum AEP de Práticas Educativas, um projeto que nasceu como um desejo, como um sonho do Conselho Consultivo lá em meados de 2019 e que hoje está se concretizando. Para que esse fórum fosse possível, tivemos apoio de muitas pessoas e gostaria de agradecê-las agora, começando pelo Conselho Administrativo, formado por Eugênio Cordaro, Eduardo da Silva, conhecido como Castor, Fernando Caiubi e o Pablo Doberti. Também tivemos o importantíssimo papel do Conselho Consultivo, formado por Camila Rocha, Nana Giovedi, Raira Del Pércio e Castor, novamente. Castor faz parte dos dois conselhos. E, por último, quero agradecer as diretoras gerais, a Silvana do Colégio Piaget, a Carol do Elvira Brandão, a Andréia do Oso de Andrade e a diretora da Unidade Girassol, a Rosane. Também o Fábio, diretor da Central EP, e os mais de 230 educadores envolvidos nesse fórum. Agora, passo a palavra para a nossa líder do Conselho Consultivo, a Camila, e, desde já, um ótimo fórum a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigada, Cláudio. Eu estou profundamente feliz em estar aqui hoje, claro, por dois motivos. O motivo pessoal, de poder estar presente hoje aqui, com tantos educadores, trazendo essas comunicações importantíssimas para que possamos abrilhantar o nosso trabalho de hoje. E a segunda felicidade vem de estarmos todos juntos aqui, nos acrescentando em nossa vivência, em nosso trabalho, e assim colaborando para o crescimento de cada uma das escolas, o que significa o crescimento do próprio grupo OEP. Esse trabalho não teria sido possível sem nós contarmos com a ajuda inestimável dos nossos coordenadores de TEI, Adriana e Danilo, importantíssimos nesse momento. Nós estamos todos, cada um na sua casa, estamos aqui nos vendo juntos nesse momento. E não teria sido possível também sem a ajuda inestimável dos coordenadores de cada uma das escolas, porque também eles fizeram parte desse trabalho, orientando os seus apresentadores, trabalhando com eles. E também os mediadores, os 15 que hoje estarão trabalhando, cada um em uma sala de transmissão. Não há como dizer mais sobre esse momento, se não dizer o seguinte: o crescimento de cada um de nós é o crescimento do nosso grupo OEP. E o crescimento do nosso grupo OEP, por outro lado, é o crescimento de todos nós, enquanto escolas reforçadas, enquanto escolas ativas e escolas que trabalham tão bem na pandemia e fora dela. Temos muito a corrigir. Nada está ganho ainda, não é? Muito a trabalhar, mas não há como não reconhecer esse trabalho extraordinário que todos vocês fizeram juntos durante esses tempos dificílimos que nós enfrentamos com a pandemia. Muito obrigada a todos pela presença e passo agora a palavra para a Luciana Gama. Luciana Gama é nossa articuladora estratégica no Elvira Brandão e gerente-geral de comunicação e marketing do grupo OEP. E ela vai liderar a nossa mesa redonda. Bom dia e bom trabalho, Lu. Obrigada, Camila. Nossa, que prazer, que palavras bonitas e emocionantes. Com certeza está todo mundo aqui festejando, principalmente a sua presença, né, entre nós. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse fórum, ele já é uma herança boa da pandemia, né?
Aprendemos a realizar grandes eventos de forma online, conectar pessoas em diferentes lugares. Hoje temos aqui mais de 230 educadores das 3 escolas do grupo, participando do primeiro Fórum OEP, e o primeiro de muitos, né? Com certeza. Agora, ao vivo aqui na live, deixa eu ver aqui quantos nós temos. O Danilo está acompanhando. Danilo, obrigada, como a Camila agradeceu aí, Danilo e Adriana. A gente tem mais de 130 pessoas online nesse momento assistindo a live aqui com a gente. Então, bom dia a todos. Para formar essa mesa redonda, ou tela quadrada, né, aqui comigo de discussão, eu quero chamar os nossos convidados. Então, primeiro eu queria chamar a Alciele. A Alciele é pedagoga, doutora em Psicologia da Educação, presidente da Cooperativa de Professores Cipó Educação lá em Santos, articuladora do programa Nosso Ensino Médio do Instituto Iungo, junto à Secretaria de Educação de São Paulo. Aqui na rede OEP, ela é consultora do Elvira Brandão há 4 anos e atualmente apoia as 3 escolas da rede na implementação do novo ensino médio. E minha amiga linda, bom dia. Bom dia, Luciana Gama, minha amiga linda. Luciana Gama, não sei nem quem é, gente. Não sabemos. Nós já chegamos emocionados quando a Camila chamou assim, né? Foi bom demais ter a Camila aqui conosco. Já me emocionei de largada. Vai ser uma manhã muito bonita. Prazer em estar com a UEP. Quero convidar também o aniversariante do dia. Já vamos recebê-los aí com muita salva de palmas e parabéns para o Fernando Pimentel. Fernando é psicólogo, especialista em gestão escolar pela PUC de São Paulo. Ele está no Oswald há 14 anos, onde trabalhou 8 anos na coordenação do Fundamental 1, dos anos iniciais, e desde 2019 está na coordenação do Fundamental 2, dos anos finais. Ele atua também como formador de professores e professor convidado em cursos de pós-graduação em instituições como a PUC, o COGEAS, espero falar certo, porque carioca em São Paulo é um problema, na Sapiência e Instituto Singularidade. Feliz aniversário, Fernando! Bom dia, seja bem-vindo! Muito obrigado, Lu, muito obrigado, pessoal. Fico muito feliz com esse convite, que é um grande presente de aniversário estar nessa mesa aí com gente tão sabida. Muito obrigado, bom dia a todos, pessoal. Que bom, que bom. E o nosso terceiro convidado é o Pablo Doberti. O Pablo é psicólogo, trabalha na educação há 30 anos, argentino, já morou em vários países da América Latina e está no Brasil há 10 anos e fala alguma coisa de português. Adoro quando ele fala português. Durante muitos anos liderou o desenvolvimento de um dos mais inovadores projetos de ensino do país, que foi o UNUI, e atualmente, além de sócio e conselheiro da OEP, é conselheiro de várias startups de educação e tecnologia, e de escolas também, como a Escola da Serra, e é fundador e CEO da Vivadi. Bom dia, Pablo. Bom dia, Lu. Bom dia, Alciele. Bom dia, Fê. Que bom estar aqui. Obrigado. É um prazer estarmos aqui para nós discutirmos o tema dessa mesa redonda, que é exatamente a escola nesse pós-pandemia, né? E é muito bom começar a falar em pós-pandemia com muitos educadores e a maioria dos nossos queridos vacinados, né? O que a gente aprendeu nesse processo e como é que a gente olha para esse futuro? Quais foram os desafios e como é que a gente superou isso? A primeira pergunta que eu queria trazer para a gente começar a refletir é exatamente isso. Quando vem a pandemia, é claro que ela foi um acelerador de muitos processos que já estavam se desenhando aí dentro do cenário educacional. Mas quando chega a pandemia, a escola fecha e a gente invade a casa das famílias, né, e é jogado nesse caos que se formou naquele momento, vocês perceberam isso fazendo uma leitura agora? Que expôs mais a fragilidade da nossa escola ou realmente potencializou a nossa fortaleza para que a gente enfrentasse esse desafio? Como é que vocês viram aquele momento de 2020? Posso começar, se vocês quiserem. Minha percepção, Lu, Alciele e Fê,
e todos os que estão presentes, é que a pandemia é exatamente desses fenômenos que a gente chama de complexos, né? E quando você tem um fenômeno complexo, ele não é uma coisa só. Ele nos fortaleceu e nos fragilizou ao mesmo tempo. E é bom que seja assim, porque os fenômenos complexos são os mais relevantes. A pandemia tem uma complexidade que mexeu em cada nível das pessoas e das instituições. No caso da escola, claramente nos fortaleceu. A escola virou essencial no tecido social e na dinâmica social. Tão essencial quanto a gente não tinha percepção disso, né? Não há sociedade sem escola, eu diria. Nos ensinou a pandemia. E isso não era tão simples de dizer simplesmente há 2 anos atrás. Mas, por outro lado, nos chacoalhou, nos jogou no chão, nos deixou todos desarrumados, a gente não sabia o que fazer. De fato, ainda é difícil saber o que fazer. Ensino remoto, ensino híbrido, tecnologia, processos de avaliação, currículo, foi todo muito complexo e a gente levou porrada, claro que sim. Então, para mim, é um fenômeno complexo que minha conclusão é que nos amadureceu. E os processos de amadurecimento não sempre são lineares nem totalmente limpos, mas que a gente mais madura do que há 2 anos atrás e muito mais madura do que seríamos se esses 2 anos tivessem sido normais, eu não tenho dúvida. Eu também pego carona com o Pablo. Como processo de complexidade, ele, além de tudo, foi uma crise, né? Nós vivemos uma crise social com a pandemia. E as crises são potencializadoras de mudança. E entendo a escola, como alguns colegas, né, da PUC de São Paulo também entendem, que a escola é uma agência civilizatória, né? A gente forma gerações. E assim sendo, a escola ajudou a gente a se manter como sociedade, porque ela foi um elo, foi uma das poucas organizações que se manteve de pé desde o início. As escolas cumpriram esse desafio de se manterem abertas de alguma forma e quebraram aos poucos a necessidade imensa de ficar aberta todos os períodos, a manhã inteira, o dia inteiro, né? A gente começou com uma limitação de tempo e tivemos que ressignificar esse tempo. Então, acho que nós tivemos ensinamentos muito produtivos para continuarmos a ser escola, sendo uma escola diferente a partir de agora. Uma escola que criou diferentes espaços-tempo de aprendizagem, que potencializou as interações, que ressignificou a sua presença na sociedade, e que vai precisar continuar se reinventando, porque todas essas nomeações que nós trouxemos até aqui não respondem às perguntas que nós continuamos a ter. O que vai ser agora, nesse pós-pandemia, que ainda não é pós, né? Como é que a gente vai se alinhar daqui em diante, continua a ser um desafio. Então, continuamos provocados, eu acho que isso é muito bom. Olha, a gente não combinou a fala, mas estamos todos indo para o mesmo caminho, né? De que, talvez os dois, né? Acho que tanto expôs fragilidades como abriu possibilidades, né? Acho que quando a pandemia se instala, né, e a gente tem todos os limites da relação escolar, né, fragilizados, né, de alguma maneira sutilizados ali, né, todo mundo se reposiciona. E acho que isso, como a Alciele bem trouxe, né, o termo crise, né, acho que quando a gente entra em crise, a gente retorna para aquilo que é mais nosso, né? Em alguma medida, isso nos forçou a olhar para as questões mais basais da escola, né? Que metodologia, que aula que eu estou trazendo, como que a minha aula vai funcionar nesse contexto, qual é o papel do aluno no meu processo, né? E a gente poder aproveitar essa abertura para repensar a escola é algo que me parece a grande oportunidade desse processo. É isso, né? A gente expõe as fragilidades, mas é um potencial imenso, né? Gostei muito quando o Pablo falou do elo, né? E que a Alciele falou que foi o tecido que costurou, né? Muitas vezes as famílias traziam isso para a gente, né? A escola está me ajudando a me organizar enquanto família também e a me dar esse apoio, né? Durante esse processo. Nós convidamos as coordenadoras da educação infantil das 3 escolas. A Aline, do Colégio Elvira Brandão, a Ieda, do Colégio Oswald, e a Cristiane Nova, do Colégio Piaget. Elas relembraram aí num vídeo que elas gravaram para a gente essa semana
quais foram os principais desafios enfrentados pelo segmento da educação infantil durante a pandemia e algumas. Olá, tudo bem? Sou a Aline, gestora pedagógica da educação infantil do primeiro ano, e vim aqui falar com vocês no Fórum da OEP sobre os desafios na pandemia e pós-pandemia e como nós aqui no Elvira respondemos a isso. Dividirei minha fala em 3 pontos de atenção, que foi o que cuidamos nesse processo. Estudantes. Então, como nós cuidamos dos estudantes? Fizemos prognósticos. A partir desses prognósticos, nós tivemos uma noção mais clara de cada estudante e do grupo ao qual ele pertencia. Então, como que nós vamos pensando ações que pudessem não nivelar, mas apoiar o professor nesse processo de ensino com os estudantes do grupo que tiveram experiências distintas na pandemia. Depois, a partir desses prognósticos, ficou muito evidente para nós que de G2 até G4 nós tivemos fortemente lacunas de aprendizagem relacionadas à oralidade e coordenação motora dos estudantes. Fizemos um plano em que o planejamento intensificava propostas relacionadas a isso. Para G5 e primeiro ano, nós precisávamos de um gás a mais. Então, além do planejamento, eles tinham um apoio pedagógico, que era um espaço de tempo em que eles saíam da sala 3 vezes na semana ou 2 vezes na semana para desenvolver essas habilidades com outros educadores. Isso permitiu que nós trabalhássemos com o G5 primeiro ano, que também tinha dificuldades na coordenação motora, mas da cultura do letramento, um espaço maior de oportunidade de aprendizagem. E eles também, como os estudantes de G2 ao G4, tinham dificuldades na parte socioemocional. E como é que nós trabalhamos isso? Com escuta, com assembleia, e no caso do primeiro ano e do G5, os que participavam do apoio foram tutores da sua própria turma para apresentar os materiais trabalhados. O segundo ponto de atenção que nós dedicamos atenção e planos de ação foi junto às famílias, sempre as comunicando das dificuldades, dos planos que a escola estava traçando e dando orientações de como elas poderiam nos apoiar em casa e inclusive na escola, garantindo que o estudante venha, garantindo que o estudante tenha os materiais necessários para o bom acompanhamento da sua aprendizagem. Também foi importante para nós, no período em que a escola ficou fechada, lá mais ou menos 18, 17 de março, estabelecer um horário para cada turma, com níveis e propostas diferentes, para que garantíssemos, e isso foi efetivado, a maior presença dos estudantes na escola, porque para nós isso é fundamental. Não tem como nós estabelecermos um processo de trabalho com o estudante que não está conosco. Um terceiro ponto de atenção para nós foi a formação docente. Então, para que os professores respondessem a esses novos desafios, foi preciso intensificar a formação por meio dos fractais e dos momentos semanais com os professores, em que eu tive essa oportunidade e continuarei fazendo, de acompanhar cada ação que nós fizemos do começo ao fim, dando orientações, exemplificando, fazendo junto, fazendo correções e avaliando com a equipe os resultados conseguidos com isso. Oi, eu sou Ieda, coordenadora pedagógica do Colégio Oswald, da Unidade Madalena, que atende crianças de 1 a 4 anos. Vim contar um pouquinho para vocês as dificuldades, os desafios que a gente enfrentou durante a pandemia e também as soluções e as aprendizagens que a gente conquistou também nesse período. O primeiro desafio que a gente se deparou foi ajustar o trabalho pedagógico ao modo virtual, especialmente considerando essa faixa etária em que as crianças aprendem, por meio de interações concretas em que o toque, o colo, o olhar são muito importantes, no contato não só com os adultos, mas com as crianças, num ambiente em que elas constroem vínculos novos de confiança que permitem que elas vão ali com segurança explorar o espaço. Além disso, a gente entende que as crianças aprendem de modo ativo, agindo sobre o ambiente com todo o seu corpo, com todos os sentidos, e a tela não nos parecia o melhor veículo para garantir isso. Essa ideia de que as crianças aprendem com sentidos também torna importante a presença de materiais adequados que possam mediar essas aprendizagens.
né? E isso era desafiador também pensando nas realidades de cada casa. Uma dificuldade central, cientes também de que as crianças não iam prescindir de um acompanhamento presencial de um adulto, né? E que teria que ser um familiar para supervisioná-las, para apoiá-las com o próprio manejo do equipamento, né? Computador ou tablet, e também no apoio às atividades propostas, foi considerar que as famílias vivem em contextos diferentes de tempo, de trabalho, né, de disponibilidade para isso. Bom, e a gente então precisou considerar todos esses desafios, todas essas diferenças do ambiente da escola para o ambiente doméstico, para pensar em propostas que fossem viáveis e que garantissem, sem desconsiderar nossa concepção de escola, de criança, de educação, que as crianças, mesmo à distância, seguissem aprendendo e se desenvolvendo, né, já que o tempo não poderia parar nesse momento. Bom, para isso a gente propôs uma rotina semanal com vídeos muito curtos que convocavam as crianças à ação, né, a partir de práticas escolares que elas já conheciam e que poderiam estruturar uma rotina, né, regular com algumas atividades que marcassem a passagem do tempo e que garantissem também uma diversidade de experiências em casa nos diferentes campos de aprendizagem. Os vídeos que a gente produziu, eles privilegiavam a imagem e a voz dos professores e auxiliares de referência das crianças. Bom, para garantir certa unidade e riqueza de recursos materiais, a escola enviou kits de material, jogos, materiais plásticos, enfim, para casa. A editoração também produziu materiais que fizessem relação com os projetos de investigação que seguiram acontecendo nesse modo remoto. E também, que foi muito importante, uma rotina impressa com adesivos, né, correspondentes aos momentos do dia, as atividades propostas, para que cada família pudesse montar, junto com a criança, uma rotina personalizada, né, que garantisse aí esse engajamento das crianças, a previsibilidade para elas do que estava acontecendo. Bom, acho que a grande aprendizagem foi confirmar a potência da criança como sujeito capaz de se ajustar, de seguir aprendendo de modo ativo em situações adversas e muito novas, né? Acho que a relevância da escola também saiu reforçada, né, junto às famílias, e para nós, da escola, a parceria das famílias com a escola como elemento indispensável no percurso escolar das crianças também. E nos deparamos com uma pandemia. Que desafiador! Além do medo, do como ficaria, o que seria, o que estava acontecendo, ter aula à distância. A primeira vez, nunca tínhamos vivenciado isso antes. Foi um pouquinho difícil, bastante. Ativar as famílias foi o nosso maior desafio. Explicar como funcionaria, que as crianças precisariam do auxílio nesse momento. E aos pouquinhos, conversando, um a um, conseguimos. E marcamos horário personalizado. Um momento de encontro com a professora. Atividades, histórias, conteúdos, para que juntos conseguíssemos concluir o ano letivo. E deu certo. Que bom! As famílias conseguiram vivenciar um pouquinho da educação infantil e descobriram quanto trabalho nós realizamos juntos, dia a dia com os nossos estudantes. E agora, depois da pandemia, novos desafios. Descobrimos dia a dia o quanto é bom estarmos juntos, a saudade, os olhares, os encontros com os amigos, as trocas que estavam distantes. Mas agora nós temos que lidar com outros desafios, as birras. E com vocês, está acontecendo assim também? Dez e 15, podendo chegar até 10h20, assim, nas despedidas e considerações finais, para o pessoal ter 10 minutos aí para ir tomar uma água e ir para o Meet. O Meet começa às 10h30. Vocês têm acesso a todas as salas de Meet, quem quiser, tá tudo, todos os links estão no site. Tá? Vamos lá, gente. Então, vamos aqui alinhando os horários, né?
A gente ouviu as coordenadoras contando, e algumas dificuldades são dificuldades da escola de uma maneira geral, né? Defasagem de estudante, relação com a família, tudo isso não é assunto novo, né? São assuntos, mas a forma da gente lidar com isso é que foi diferente, né? Para vocês aí, Pablo, Alciele, Fernando, quais foram os maiores aprendizados? O que foi ressignificado verdadeiramente dentro da escola durante esse cenário pandêmico? O que gerou evolução no ponto de vista de vocês? Vou começar aqui essa rodada. Uma coisa que acho que aparece muito na fala de todas elas foi a necessidade de acolher e roteirizar. Escola tem uma narrativa que é construída coletivamente, que está muito centrada na figura do professor. E como esses professores tiveram que entrar de forma síncrona algumas vezes, mas você tinha que colocar algumas atividades de forma assíncrona e sem a mediação do professor, né, com os pais ajudando em casa, ou não, porque os pais também estavam trabalhando, tudo isso criou uma obviedade que para nós existia, mas que a gente não tinha organizado na escola. Então, o primeiro ponto foi se desorganizar para se reorganizar. Romper um pouco com a lógica de que a aula ia precisar o tempo todo ser mediada pelo professor e organizada por ele. E o avanço que nós tivemos em autonomia e autogestão por parte das crianças foi enorme, porque a gente desorganizou a escola. Eu acho que a crise veio nesse ponto, acho que foi a maior. Tanto é que aparece na fala delas, nós enviávamos roteiros, nós falávamos com as famílias, nós fazíamos reuniões. O que foi tudo isso? Foi a necessidade que se teve de criar uma narrativa, de novo, roteirizada, para diferentes momentos, inclusive para os momentos de não presença. E isso é muito importante, isso é algo que a gente não pode perder. A escola tem que parar de estar o tempo todo com os adultos roteirizando o que as crianças estão fazendo, os adultos controlando o tempo todo e fazendo toda a gestão. A gestão pode ser processualizada com momentos, inclusive, de apagão, de a figura do professor não está ali e a criança conseguir continuar avançando sem ele. Então, para isso, a gente precisa se organizar. As escolas que se organizaram mais rápido foram aquelas que tinham processos digitais, que tinham se organizado para a cultura digital, que já tinham essa plataformas, recursos, seja lá o que for, desse mundo digital organizado e integrado. Porque também não adianta você ter Google, isso e aquilo, sem que esses instrumentos estejam integralizados. Então, a pandemia também trouxe a processualização da escola. A escola se roteirizou internamente quanto a seus processos, teve que se comunicar para isso, e as famílias, com essa comunicação, começaram a se reorganizar e compreender a importância da escola. Acho que isso aparece na fala das três. Queria pegar o gancho aí da Alci, né, que eu acho que tanto do ponto de vista cultural, né, como a gente falava, de que a escola é muito maior do que o espaço escolar, né, do que o contexto escolar. A escola ela se trata de um pacto cultural ali dentro daquela comunidade, né, e acho que isso foi algo que foi muito evidente, né, que para além de só a rotina que a escola estabelece, uma hora de acordar, uma hora de ir para a escola, uma hora de trabalhar e de voltar para casa e tal, existe ali uma importância relacionada ao fazer parte de uma comunidade, né, escolar, que isso eu acho que foi ficando evidente no processo da pandemia, e não por acaso, talvez aqueles que sofreram mais na pandemia, né, os alunos e tal, o principal sintoma era o abandono, né, era a recusa a esse contexto, né? Então acho que isso vai mostrando para a gente o valor e a importância desse contexto no âmbito simbólico. E eu queria fazer uma outra ponte também com algo que a Alci trouxe, que é a questão da tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia, o debate entre tecnologia e educação, ele é um debate que não é novo, né? Mas ele é um debate que ele foi sendo construído de fora para dentro da escola, né? Em geral, o debate da tecnologia na educação, ele não parte do professor, né? Ele parte
do universo da tecnologia, que busca se aproximar desse contexto da educação, né? E acho que a gente, agora, com essa crise, coloca o professor e o aluno no protagonismo desse debate, né? O que eu acho que é uma grande janela de oportunidade, né? De a gente poder pensar formas como a tecnologia pode nos ajudar a, como a Alce também colocou, né? Permitir diferentes roteiros dentro dessa grande narrativa escolar, dessa grande comunidade escolar que a gente tem, né? Porque a tecnologia, ela não é só um suporte, ela não é só uma ferramenta, ela é uma linguagem, né? E a gente precisa aproveitar as oportunidades que ela traz, para além do simples suporte da videochamada, né? Então, a gente pôde experimentar, né, vivências aí de repensar o lugar da avaliação dentro da escola, né? A gente pôde repensar os formatos de acompanhamento, de troca que a gente promove dentro da escola, e aí eu acho que a gente tem, de fato, uma grande virada e uma grande abertura para que a gente possa, daqui para frente, aproveitar esse repertório que a gente trouxe para construir cotidianamente uma nova escola, né? Acho que a gente já ouviu muito aquela expressão, aquela coisa de que um professor que se parasse no tempo há 20 anos atrás e acordasse hoje, ele encontraria uma escola muito parecida com aquela que ele deixou há 20 anos atrás. Talvez agora não, né? Talvez agora é a hora que a gente vai poder, que esse professor, se voltar agora para o tempo atual, não vai se reconhecer mais nessa escola que ele já conhecia. Eu acho que é isso. Obrigado. Eu quero levantar um ponto da mensagem da Ieda, né? Ela diz que durante a pandemia a gente se deparou com a potência dos alunos. Gostei da expressão da potência dos alunos. Que claro que conecta com a subjetividade dos alunos, né? E hoje acrescentaria, a gente encontrou também com a potência dos professores. Mas não é uma potência de alinhamento industrial, como a Alcieri diz. É a potência da individualidade, a potência da subjetividade, a potência da diversidade. Então, eu diria que o grande desafio, e a Alcieri meio que passou por aí, é resistematizar a escola a partir do reconhecimento da potência dos indivíduos que assistem a ela e que fazem ela. A gente tratava os alunos essencialmente como impotentes. E aí o desenho é fácil, né? Quando o aluno tem pouca subjetividade, você organiza para caramba. É todo simples de prever. E agora? Agora que a gente tem o desafio de respeitar a autonomia e a liberdade de cada um deles, porque eles já viveram e se apropriaram dessa liberdade. E o mesmo para o professor. Como a gente diz agora que todos os professores fazem a mesma aula que o sistema de ensino indica? Tá difícil, cara. A gente vai ter que ser mais repressor para voltar ao anterior. E isso da violência não cabe na escola, né? A gente pode ser lento, mas não violento. Então a gente tem um desafio de pular para frente e enfrentar, reordenar o desordem, considerando que o desordem é um novo passo de complexidade para bem, não para mal. Então eu acho que a gente tem agora, se a gente tinha uma escola cheia de objetos, agora tem uma escola cheia de sujeitos. E esse é o grande desafio. Desafios, muito bonito isso, né? Dos sujeitos, da potência. Concordo plenamente com vocês. Quem está assistindo aí, a gente tem quase 250 pessoas assistindo a nossa live aqui, a nossa mesa redonda. Quem está assistindo pode participar no chat do YouTube. A gente está com ele aberto aqui. O Vandré, do Piaget, já colocou lá no chat, né, falando, né? Com certeza ainda temos muitos desafios pela frente. E a Aline, que estava no vídeo, que está lá no chat, também concorda com a Alce, né? A organização dos processos favoreceu muito a possibilidade de acessar e chegar aos estudantes e às famílias. Então, você que está aí assistindo junto com a gente, participa lá no chat, que assim que puder eu dou uma lida lá e trago para cá. Acho que uma das transformações e evoluções também muito positivas da pandemia, e aí o Pablo e o Fernando, né, participaram desse processo, foi a união do grupo OEP, das 3 escolas. O OEP Tech,
onde a gente pensou com especialistas das 3 escolas soluções tecnológicas para esse momento da pandemia e para a volta da escola. E depois foi constituído o OEP-PED, né? Exatamente num grupo para discutir essa escola pós-pandemia, como é que a gente reabre. Pablo e Fernando, que participam desses 2 grupos, foi isso, não foi? Acho que essa união também ficou muito mais potente entre as 3 escolas de pensar junto. Foi mesmo, Lu. Agora a Fer me complementa, mas a gente, no momento que começou a pandemia, imediatamente teve a percepção de que as 3 escolas e as escolas em geral estávamos atravessando o mesmo problema. Aí não importava Vila Magdalena, Zona Norte, Zona Sul, o tsunami era tão poderoso que atravessava e cortava pelo meio todas as escolas, né? Então, se todos estávamos atravessando o mesmo desafio, era lógico encará-lo juntos. O primeiro desafio foi tecnológico mesmo, como a gente resolve essa tecnologia, quais são as melhores tecnologias, mas ao cabo de um tempo a gente viu que o negócio tecnológico tinha se estabilizado, né? Que as soluções tecnológicas tinham chegado para ficar, que a gente já tinha ponderado que esforço valia a pena, qual não, mas aí começavam os desafios pedagógicos desses modelos híbridos e remotos. E a gente constituiu essa comissão, éramos como 10, 12 pessoas, né, Fer? No mínimo, que a gente se reunia todas as semanas, fizemos alguns exercícios e produto desse processo é o material que a gente vai compartilhar daqui a pouco. Mas, Fer, pode me complementar. Não, e tem um produto desse processo que é esse encontro de hoje, né? Que a gente não verdade, cara. deixar de iluminar, né? Acho que foi um processo muito rico mesmo, né? Acho que o isolamento social tem, né, o seu impacto simbólico. Quando a gente se tranca dentro de casa, a gente está sozinho mesmo, né? Em alguma medida. Acho que para nós, né? Por exemplo, no Oswald, acho que isso se estende ao grupo OEP, que trabalhamos em mais de unidades. Em mais de uma unidade, a gente não tinha esse recurso da videochamada, né, como uma possibilidade de aproximação tão à mão antes da pandemia, né? Eu me lembro agora, eu fico pensando, poxa, quanto tempo será que eu gastei da minha vida de tráfego entre uma unidade e outra da escola que a gente poderia resolver com uma tecnologia como essa? Claro que não é a mesma coisa, né, se encontrar. Mas até fazendo uma ponte com a fala que eu fiz agora há pouco, né, acho que como o Pablo falou, os desafios eram muito próximos, né? E acho que nessa sensação de isolamento, nessa sensação de solidão, de caminhar sozinho, de ter que tomar decisões, né, difíceis, inéditas, né? Eu acho que a gente também foi buscar o nosso contorno simbólico ali do Instituto AIP, né? A gente foi ali construir um fórum de trocas que permitiu a gente se reconhecer uns dos outros, né, e reconhecer a nossa prática na prática dos outros, né, e a partir daí a gente pode produzir muita coisa muito bacana, né, como a gente vai poder ver daqui a pouco aí, conversas com os alunos, né, espaços de escuta com professores e tal, que foram grandes oportunidades de aprendizagem. O Castor fez uma reflexão no interior dessa comissão que tem a ver com o que o Fernando falou. Ele falou: essa comissão teria sido impossível se não fosse remota. Mas impossível mesmo, quer dizer, o deslocamento de cada um de nós era de 1h30, que não assistia a ninguém. E, na verdade, até poderia ter sido que algum encontro presencial teria ajudado, mas foi ótima no remoto, né? Então a gente aprendeu que o remoto funciona. Não substitui, mas funciona. Uma porcentagem importante das coisas que a gente faz podem ser feitas remotamente. Outras, o presencial é insubstituível. Se a gente equaliza bem isso, até para relacionamento com os alunos, aí a gente tem um asset importante. E a outra coisa que a gente aprendeu, né, Fê, é que é bom encerrar os processos. Não são comissões eternas, perenes. Não, elas começaram e terminaram. Porque quando algo termina, algo se precipita e fecha, sabe? A escola habitualmente nunca acaba com nada. O conselho pedagógico é eterno, a comissão de comunicação é eterna, tudo é meio eterno. O eterno, o psicanálise ensina isso, né? O fechamento tem um valor de ressignificação. E a gente aprendeu isso também.
E aí, dentro dessas discussões, vocês gravaram entrevistas, né? Vocês fizeram entrevistas com estudantes para entender o ponto de vista do estudante no meio desse processo. Foi isso, Pablo, a principal motivação das entrevistas? É isso mesmo, a gente sentiu que essa comissão precisava sentir, escutar os alunos, ver se havia muita diferença entre um coletivo e outro. E então a gente conversou, distribuiu depois a gravação e fizemos algum tipo de conclusões sobre isso. E esse material, pelo menos uma parte pequena desse material, podemos compartilhá-lo. Depois pode estar disponível o material completo também. A gente tem autorização dos alunos e dos pais para poder trabalhar com esse material. Então vamos assistir alguns trechos dessas entrevistas? Vamos lá. Acho que em semana de prova, que é bem mais complicado, porque além de ter as lições de casa e os trabalhos, tem as provas, e agora online fica muito mais difícil do que era no presencial, porque eu também não estou indo para o colégio, então organizar a rotina também fica muito difícil, porque eu estou 100% em casa, então eu não estou saindo, tudo que eu faço é em casa, e montar uma rotina baseada nisso para estudar é bem complicado. Legal, mas a maior dificuldade, assim, da quarentena em si, nem foi a escola online, vai passar um filme de novo, perdão. Nem foi a escola, o EAD, né, o ensino à distância, mas sim a falta de socialização. Eu, inclusive, mudei de escola nesse meio da pandemia. Eu cheguei agora, eu cheguei em fevereiro, e para mim foi muito difícil eu não ir para a escola nova, no caso, né? Eu estudei no Oswald, consegui ir uma vez só, então acabei que não pude conhecer a maioria dos meus colegas de classe pessoalmente, que para mim foi uma das coisas assim mais desafiadoras mesmo, eu nunca cheguei a me adaptar 100% a esse modo que a gente está tendo de aula. Às vezes eu me pego sempre pensando, cara, tu tem escola dentro do meu quarto. Isso para mim foi muito chocante. Inclusive, eu sempre penso sobre isso. Então, eu acho que um ano atrás isso era muito novo, consequentemente desafiador, mas de uma certa maneira não gosto de dizer divertido, mas como era novo e desafiador, eu lembro de estar um pouco empolgada com a ideia dessa aula remota, né? Então, eu lembro, hoje em dia já não, hoje em dia eu estou desesperada para voltar para a escola e para ter tudo normal. Então, acho que tem essa diferença grande, assim, chegou a um ponto mais cansativo. Ótimo. Eu acho que a gente não amadureceu só dentro da escola, porque a gente trancado dentro de casa nos fez pensar muito, muito mais do que antes. Então, acho que a gente teve mais momentos com nós mesmos. Então, a gente acabou amadurecendo os nossos pensamentos, nossas ideias, nossas opiniões, e até mesmo dentro da escola. Então, a gente acabou tendo rotinas totalmente diferentes. Querendo ou não, a gente teve que ter mais concentração para as aulas, o que é um pouco complicado, porque, né, é o que estavam falando, que você pode sair a hora que você quiser, então você tem que ter essa responsabilidade. Então, é uma questão de amadurecimento geral para todas as coisas. A aula vira interativa, primeiramente, depende do professor, né, por causa do professor, né, da ferramenta que o professor vai usar, da escolha que ele vai optar fazer. Por exemplo, tem muitos professores, é uma técnica que eu gosto muito, fazer assim, pega a matéria e na lista de exercício do Geek, né, das ferramentas que a gente tem, ele vai perguntando por sorteio, assim, isso já faz a chamada, isso vai ver se a pessoa está prestando atenção, mas a pessoa entende o conteúdo. Eu gosto bastante disso. Da matéria, eu acho que importa, mas nem tanto, né? Acho que depende mais mesmo do professor e das ferramentas também, né? Como falei antes, do quiz também, isso das perguntas, às vezes também tem uma competição ali, também já teve antes, por exemplo, quem ganhar isso aqui, envia um chocolate, já teve isso aí também na aula, e eu acho isso muito interessante. Eu não consigo falar pelos meus colegas de classe, porque obviamente não conheci eles pessoalmente, a maioria deles, mas eu também sempre fui, diferente da Andressa, eu fui sempre muito participativa, sempre levantei a mão muito, sempre gostei muito de participar, porque foi uma maneira que eu encontrei de aprender, então conversando e perguntando foi sempre a maneira, para
para mim, mais fácil de aprender. No ensino remoto é diferente, eu às vezes acabo respondendo por, posso dizer, dó, assim, muitas vezes quando não tem ninguém falando, que fica aquele silêncio super constrangedor e, assim, dá uma dor no coração e eu acabo falando. Mas eu, com certeza, diminui muito a quantidade de vezes que eu levantaria a mão na aula, assim, porque dá muito menos, você tá muito menos disposta, né, a levantar a mão, obviamente cansada e sem paciência mesmo, e eu normalmente falo quando eu percebo que ninguém vai falar, porque dá aquele desconforto, assim, aquele desespero pelo professor que está do outro lado da tela. A escola, de repente, estava dentro do meu quarto. Essa fala, né, invadiu a gente, né? É muito interessante ver o ponto de vista dos estudantes, porque a gente achava, essa geração já é uma geração digital, já é uma geração tecnológica, vai tirar de letra. E não, né? E não, porque a interação no digital e as relações que se constituem são relações diferentes. A Sandra, que é uma educadora aí que está assistindo a gente, colocou lá no chat do YouTube, né? Nada foi mais complicado que dar aula para avatares de alunos. Não vê-los, não saber como reagiam ao que você explicava foi um dos piores desafios, né? E ela completa, mesmo assim, no final podemos colher alguns louros do que conseguimos passar, ensinar, educar, enfim, transformar nesse processo, né? Quais foram as maiores marcas assim deixadas nos adolescentes, nos estudantes e nos educadores nessa relação mesmo da interatividade, sabe? Da relação, dos vínculos. Como é que vocês veem esse socioemocional, essas habilidades aí do distanciamento social? Como é que isso impactou nessa relação entre estudantes e professores durante a pandemia? Só para a gente continuar aqui na nossa coreografia, né? Pablo começou uma, Alcia outra, então acho que agora sou eu. Bom, acho que o impacto foi enorme, né? E acho que essa angústia que você, né, que a professora comentou aí no chat, é uma angústia que a gente viveu com certeza em todas as escolas, né? Eu lá no USUD também vivia isso, né? E é isso, às vezes a turma, né, como a Luísa, a aluna, estava falando lá no vídeo, alunos novos na escola, ou aquela turma que está chegando para aquele professor no meio do ensino remoto, né? E acho que a gente viveu um impacto gigantesco na comunicação humana que ainda não terminou, né? A gente, tanto a aula para o avatar, né, que tira muito da comunicação, né? A expressão comunica, o olhar comunica, né? A gente sabe quando o aluno tem aquela cara de dúvida, aquela cara de interrogação, né? E isso tudo são elementos que são basais, né? Que são fundamentais da nossa prática. Mas agora também a gente ainda tem o desafio, por exemplo, das máscaras, né? Tem aquela máxima de que eu fico surdo de máscara. Não, a gente não fica surdo de máscara, a gente perde a visão da boca das pessoas falando, que é parte da nossa estratégia de compreensão dessa comunicação, né? E acho que tem esse corpo que ainda não está, né, em jogo como ele estava antes, né? Porque a gente não pode se abraçar, né? Não pode estar junto, não pode ter o contato físico, né? Então, eu acho que tudo isso tem impactos muito grandes aí, né? Sou um pouco, recuso um pouco aquelas leituras de que a pandemia vai trazer impactos irreversíveis, né? Acho que isso é uma visão um pouco trágica, né? Eu acho que e também porque eu acho que a gente pode oferecer vivências que vão oferecer aprendizagem, experiências de aprendizagens potentes em outros momentos, né? Não acho que cada aprendizagem tem uma hora certa para acontecer e tal. Agora, que isso vai deixar marcas em todos nós? Vai. Isso, sem sombra de dúvida, como qualquer experiência positiva ou negativa, deixa marcas em cada um de nós. Posso ir? Não, aqui eu perdi a coreografia, mas vamos lá, né? Eu tenho duas percepções. A primeira
é meio uma lei geral, que é quando alguma coisa se apaga, alguma outra coisa se liga, né? E a pandemia nos deparou a todos uma experiência que provavelmente não teríamos tido nunca na vida se não teria acontecido o que aconteceu. E indo mais no lado dos nossos alunos, o relacionamento com a solidão, o relacionamento com o tédio, o relacionamento com a autorresponsabilidade, né? A menina do Oswald, a Luísa, dizia, e o menino também dizia, ninguém me obriga a nada. Agora depende de mim. Gente, isso é uma experiência muito boa, ainda tenha sido um pouco traumática. E era dificílimo a gente criar essas experiências artificialmente, né? Eu tenho um amigo que me diz que a melhor vida é aquela onde você, numa vida, vive várias vidas. E, de alguma maneira, aqui, a pandemia nos permitiu viver uma outra vida que a gente não teria vivido. Todo na escola é muito linear. A gente cria experiências muito homogêneas. Uma das coisas que me parece um desafio é deshomogeneizar as experiências escolares. Que um ano e outro possam ser essencialmente diferentes em termos de experiência, não em termos de conteúdo. Porque conteúdo não mexe tanto na experiência. Então, pareceria que a escolaridade não seja sempre, todos os dias, em termos de experiência, ou mesmo pode ser uma experiência enriquecedora e desenvolvedora. Para mim, as falas dos estudantes me tocaram no ponto que eu acho que ele perpassa tudo que a gente trouxe até aqui, que é a mudança cultural que a crise pandêmica provocou na sociedade, né? A gente precisa de alguns recursos mínimos para conseguir seguir em educação quando a gente não tem um cenário de presença 100% no mesmo espaço. E nós não temos isso como sociedade, a gente está vivendo desigualdade. Então, aqueles dilemas que nós tínhamos antes, né, que os alunos da rede privada se desengajam e os alunos da rede pública evadem da escola, desistem da escola. Esses dilemas se acentuaram. E a fala dos estudantes me fez refletir sobre esses dois pontos, né? O quanto a gente não poder acionar os sentidos, o olhar, a presença, né, como o Fernando e o Pablo trouxeram, impactou a individualidade do estudante, a individualidade desse educador, como a professora trouxe aqui no chat, né, que a Lu leu para nós. E quanto essa mudança cultural vai precisar ter outras construções para nos alimentar nesse ponto da subjetividade. Só ter a visão da janela do nosso quarto, do nosso apartamento, seja lá de que cômodo for, só ter a tela do computador ou do notebook ou do celular como janela para o mundo, janela para o outro, isso mudou as pessoas. E mudou num sentido de trazer a certeza do quanto eu preciso do outro para me constituir como indivíduo. E como que a gente faz agora esse upgrade, né? Uma vez que a gente acredita em darwinismo e em teoria da evolução, como humanidade, a gente precisa evoluir a partir dessa crise que foi colocada e que foi trazida, inclusive, por escolhas que nós fizemos nesse ecossistema em que todos vivemos, esse ecossistema planetário. O vírus não veio do nada, né? Veio de interações nossas com esse ecossistema. E que ensinamentos nós vamos tirar disso para repensar esse ecossistema escola, né? A gente volta a essa pergunta. Então, tem uma virada de chave que ela é cultural. Quando eu não convivo presencialmente, eu preciso melhorar minha interação com ferramentas que são linguagem, como o Fernando trouxe, e que estão aqui como num chat. Então, talvez nós fizéssemos esse encontro de uma forma muito mais linear, como o Pablo explica, se nós não tivéssemos vivido uma pandemia e não tivéssemos aprendido a mesclar coisas. Então, mesclamos vídeo, mesclamos chat, mesclamos as nossas falas, mudamos só no contato visual aqui, olho com olho na tela, a nossa interação, aprendemos a ler o microfone que abre, o microfone que fecha, a tela que está dividida, passamos a ter duas telas muitas vezes, e isso são mudanças culturais.
A gente está vivendo um processo de aculturação dentro das limitações que nos foram impostas. Mas a gente também precisa de autocuidado. Isso apareceu muito na fala deles, né, de o quanto eles tiveram que se preparar para isso, e eu acho que a escola não pode perder isso de foco. E quando eu falei há pouco de escrever os processos, é porque conforme as escolas se organizam, dá tempo de elas cuidarem do que realmente importa, que é das pessoas. Quem ainda está cuidando da digitação de nota, do diário, de como é que vai entregar para o supervisor, quem ainda está preocupado com os processos, está se despreocupando das pessoas. E tem muito que a gente ter foco nas pessoas agora, então a gente vai precisar organizar de forma colaborativa o trabalho com os processos. A Silvana Aparecida, uma educadora também que está assistindo a gente, Alce, ela fala nesse sentido lá no chat. Ela fala que inicialmente ela se sentia uma invasora por estar entrando assim na casa das pessoas, mas atualmente ela se sente parte das famílias. Muitos alunos nos veem, nos recebem de maneira tão mais próxima e necessária que ela acabou se surpreendendo. É impactante, né? A Pantoja falou lá, teve alunos que entraram durante a pandemia que eu só conheci presencialmente agora em agosto. Só vi agora. Só somando uma frase, nós aprendemos a conviver sem ver e sem estar junto, né? Fantástico, fantástico. E a gente tem agora desafios para frente, né? Olhando para frente, a escola agora de 2021, 2022 não pode voltar àquela escola de 2019, né? E além da retomada do pós-pandêmica, da reabertura da escola e de tudo isso, a gente tem a BNCC e o novo ensino médio aí que bate na nossa porta, né? Fernando já abriu um sorriso ali e falou: oh, meu Deus, ela vai falar sobre isso. Mas é impossível a gente não olhar para frente, porque isso também está aí trazendo e empurrando a gente para rumo a esse desconhecido de que a gente não sabe o que vai acontecer, e mais perguntas do que certezas dentro desse cenário, né? Como é que vocês veem, assim, né, fazendo um contraponto e apoiando nos aprendizados que a gente teve na pandemia? Que aprendizagens desse período a gente pode trazer e pode aproveitar agora para a implantação, por exemplo, do novo ensino médio, que começa aí em 2022 nas 3 escolas e nas escolas do Brasil? Eu posso começar. Eu vou fazer uma reflexão menos técnica sobre o novo ensino médio. Acho que aí o Fê e a Cieli têm muito mais condição do que eu para fazer a reflexão técnica. Que eu vejo pareceria uma conexão astral, né, da pós-pandemia com o novo ensino médio. Quer dizer, não tinha melhor condição no novo ensino médio para tentar se realizar que a crise da pandemia. E ao contrário também é verdadeiro. A crise da pandemia e a saída da pandemia precisa de um novo ensino médio e não de mais um ensino médio. Então pareceria que aí alguma coisa conectou. Eu tenho dúvidas sobre o sucesso do novo ensino médio, porque realmente acho que se alguma coisa é difícil mudar no Brasil é o ensino médio, né? De todo o que existe no Brasil, que gigante, o mais difícil provavelmente mudar o ensino médio. Me parece uma gesta histórica. Mas, por outro lado, provavelmente há poucas coisas tão necessárias como mudar o ensino médio do Brasil. A meu ver, a proposta curricular ou a proposta doutrinária do novo ensino médio está correta. Em termos gerais, é uma provocação suficientemente profunda e suficientemente estrutural. Agora, vai passar muito pela tradução que as escolas fazem disso, pela apropriação que as escolas fazem disso e pela coragem que as escolas possam ter para executar isso. E aí, o que eu estou vendo é muita dúvida, muito medo, muito freio de mão, etc. Mas aqui eu vou parar, vou deixar Fernando e a Cieli continuar. Eu vou seguir, que aí o Fernando fecha, porque ele é escola, né? Há 14 anos, né, no Oswald, né, Fernando? Bom, eu nessa reforma do médio, assim, eu estou lendo um cenário de um ponto muito privilegiado, porque eu estou atuando como consultora
para redes como o grupo, né, o EP, apoiando isso para escolas que já vêm num processo de estudo da BNCC, que já vêm num processo de implementação gradativa nos últimos 2 anos. Então, esse é um cenário que não é fácil, mas que precisa, principalmente, ter uma adequação quanto a arranjos curriculares, potencializar estratégias que já existiam e que tinham grande disrupção do ponto de vista de interdisciplinaridade, de uso de fatores de integração de currículo, como metodologias ativas, etc. Mas tem outro desafio que é nacional, né? Que a gente vai precisar ter a paciência das grandes disrupções, as pessoas vão se aproximar dessa implementação por camadas, que são as redes. Então, acompanho, né, em uma implementação de um programa de um instituto de Minas Gerais, o Instituto Iungo, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E nós estamos num programa de formação dos profissionais, de formação dos supervisores, PCNPs, coordenadores pedagógicos, enfim. E você formar uma rede que tem 91 diretorias de ensino é um desafio gigante. A gente está falando da maior rede de educação da América Latina. Então, o que eu vejo é o seguinte: a gente vai precisar atuar em rede, né? E tem uma palavra que o Pablo trouxe, que é a tradução, e eu tenho me espelhado muito no que eu estudei no meu doutorado, né? Que usei o referencial teórico da sociologia da tradução, do Bruno Latour e do Calon, para entender que esse gestor precisa ser um grande tradutor, ele precisa fazer articulações para que essa implementação, que causa uma mudança metodológica, de currículo, de postura docente, de centralidade do estudante, ela muda todo o ensino médio. Então, esse gestor vai precisar fazer essa tradução para fazer com que todos esses atores dessas redes, seja na privada ou na pública, cheguem ao mesmo ponto de passagem obrigatória e façam essa mudança de uma forma que respeite que a gente tem uma implementação cultural, porque a gente está mudando a forma como o ensino médio foi vivido até aqui. É um novo médio, que vai ter diferentes percursos formativos, né, dentro de uma mesma turma. Então, é um desafio grande, mas é um desafio bom de se viver, e um desafio que, quando ganha uma crise como potencializador, isso pode ajudar, né? Essa crise pode ser um catalisador da mudança. Eu acredito nessa possibilidade. Perfeito. E, bom, vou pegar carona um pouco no Pablo aqui, né, quando ele diz que parece uma conexão astral, né, é isso, eu acho que existem muitos paralelos que eu consigo enxergar aí entre a crise que vivemos e a implantação aí do novo ensino médio, né. Acho que talvez um primeiro que eu acho importante de a gente iluminar tem a ver com isso, a diversidade e a desigualdade social de um país continental como o nosso, né, assim como a Alce trouxe agora há pouco, né. A gente tem uma escola privada, né, em que a gente tem infraestrutura, em que a gente tem aula online todos os dias para todo mundo, todos os alunos com a sua conexão à internet e tal, e o sintoma é o aluno sair, né, frente a uma rede pública que às vezes é isso, é uma família que divide a internet de um celular para 3, 4 filhos que têm aula ao mesmo tempo, então, que querem, né, entrar na aula, mas não podem, né, então... Outro dia eu conversava, inclusive, com uma professora que está dando aula num projeto social, e ela falava, inclusive, sobre essa questão das câmeras, né? Ela falava, bom, aqui na escola privada os alunos me presentearam com as câmeras abertas. Na escola pública, né? No meu projeto social que eu dou aula, o aluno que não abre câmera, ele se justifica. Ele vai me explicar por que ele não abriu a câmera. Né? E acho que tudo isso... E acho que a reforma do ensino médio, ela traz esse debate também com muita força. Né, acho que nessa abertura que a BNCC traz, né, para o ensino médio, que é essencial para uma reforma como essa, quem tem mais recurso talvez vai poder ir mais longe do que quem tem menos recurso. Né, e acho que esse é um cuidado que nós, enquanto sociedade, precisamos estar muito atentos e, como a Alce falou, atuar em rede. Né, até porque todos têm a ganhar quando a gente começa a trocar sobre isso. Agora, e também acho que algo que essa crise, né, da pandemia nos iluminou e que eu acho que faz, né, que é o eixo, talvez, do novo ensino médio, é a singularidade dos processos e das narrativas, né, como a Alce trouxe na primeira fala dela, né, de que a gente
cada vez mais possa pensar, né? A gente sempre, né, defende uma educação que não seja massificada e tal, mas como a gente pode trazer essa reflexão para o nosso microcosmo de cada uma das escolas, né? Como a gente não massificar dentro dos nossos universos, né? Por que todo mundo precisa fazer a mesma prova? Por que todo mundo precisa fazer a mesma aula exatamente? Por que todo mundo precisa fazer exatamente o mesmo caminho se somos todos diferentes, partimos de lugares diferentes, almejamos chegar em lugares diferentes, né? Trabalhando com os adolescentes, a pergunta ali, né, no 8º, 9º ano é por que eu estudo isso? E tem hora que a gente não sabe responder essa pergunta, né? Tem hora que estuda isso porque vai ser importante para o seu colega do lado, não que isso vai ser importante para você, né? Eu acho que poder aproveitar, né, em alguma medida, esse momento para essa virada, e pensando, como o Pablo também trouxe, né, de que o ensino médio ele não está isolado, né? Então a gente tem um processo seletivo universitário que está ali na beirada, e se a gente reforma o ensino médio, a gente vai ter que, enquanto sociedade, olhar para esse processo seletivo universitário. Qual é o sentido de a gente fazer um vestibular padronizado num contexto em que as narrativas de ensino médio vão ser muito mais singularizadas, né? E também o impacto para baixo, né? Essa semana a gente já falava do que o Fundamental 2 vai ter que pensar com a implementação do ensino médio, o que o Fundamental 1 talvez vai ter que pensar com a implementação do novo ensino médio. Enfim, acho que é um pouco disso que eu queria compartilhar. A Denise, a educadora Denise, colocou lá no chat, né, do YouTube: acho que o primeiro ano do novo médio será muito desafiador. Será preciso muita humildade, generosidade e paciência com as tentativas e erros que estão por vir. Eu tenho uma reflexão, Lu, que eu queria trazer sobre o novo ensino médio, que é uma reflexão, eu diria, de ordem política, né? Porque me parece que o novo ensino médio também tem uma dimensão política relevante. Não política partidária, mas sim política educacional. Eu penso que, às vezes, todos nós enxergamos esse tipo de desafios como desafios que têm muito tempo para ser executados. Ou seja, vou ir devagar, aos poucos, conquistando o meu ensino médio. Que é o que eu escuto muito nas escolas. O ano que vem só começa e vamos aos poucos nos transformar. Minha percepção é que a janela é muito mais curta do que parece. O que quer dizer? Que se as escolas não acolhemos esse ensino médio com alguma coragem, alguma aceleração, podemos nos quedar sem ensino médio novo daqui a um tempo. Ou seja, dito de outra maneira, eu acho que falta senso de urgência ou senso de oportunidade. As oportunidades não são eternas. E uma das coisas que gera essa oportunidade é a pós-pandemia. Ou seja, o estado, como a Cieli falou, de deconstrução, de desorganização, que obriga, de alguma maneira, ou permite soluções novas. Então, eu gostaria que as nossas escolas, e isso já foi colocado na última reunião de novo ensino médio, a gente pegue isso com um senso de urgência e com um senso de oportunidade. São os primeiros 100 dias de um presidente, né? Acabam os primeiros 6 dias e ele perde capacidade de manobra. A gente tem 100 dias para executar um ensino médio novo. É preferível executar mais radicalmente e depois ajustar do que ajustar muito suavemente e depois não ter tempo de aprofundar. Essa é a minha percepção. Gostaria de ouvir aí o Fê e a Cieli, se vocês concordam ou discordam comigo. As nossas conversas têm ido por aí, Pablo, e tem ido muito de eu perguntar, mas é só isso que vocês vão fazer? É isso aí. Tem uma coisa que a gente discute muito em cultura de inovação, que o difícil não é inovar, o difícil é seguir inovando. Então, as escolas que são reconhecidas como inovadoras vivem o maior desafio do mundo, que é continuar a ser. Né? Você vive isso com duas, né? Com Elvira e com a Escola da Serra. Então, para nós, em política pública, né, como sociedade, isso é o grande desafio. Quando se quebrou o currículo, e quando você olha para o currículo do Estado de São Paulo e o nível de disrupção colocado para uma rede, apesar da complexidade dessa rede, estão lá os itinerários integrados, estão lá todas as premissas, né, mais ostensivas da proposta do novo médio foram implementadas por São Paulo.
E muita gente fala, meu Deus, por que tanto? Por que não foram mais devagar para ver se ia dar certo? Porque eu penso como você. A gente precisa, quando vem uma inovação, a gente criar uma controvérsia grande. As controvérsias são potentes para mexer as redes. Então, quando você vai e muda radicalmente a forma como você vai atribuir aulas, como você vai nomear os componentes, como você vai nomear as unidades curriculares, e cria essa lógica de unidade curricular, você está mexendo com a cultura que nós conhecemos de como é esse novo médio. Então, está um convite. Eu topei, e aqui temos mais outras 3 pessoas que toparam juntos. E acho que essa é a potência da coisa, né? Quando você tem parceiros topando junto, fica mais possível de viver uma disrupção tão grande. Perfeito, e acho que essa é a grande potência, né? A mudança de lógica, de pensamento, né? A mudança interna que isso vai produzir em cada um dos atores que estão envolvidos nesse processo. A gente recentemente debatia lá no Oswald, né, com o pessoal, né, a coordenação do médio, a Laura, o Tarso, que estão aí na linha de frente com a Alce, com o Pablo nessa condução, né, a questão de é só o primeiro ano que entra no novo ensino médio ou é todo mundo junto? Né? E a gente está entendendo que é todo mundo junto, é primeiro, segundo e terceiro, é tudo, é de uma vez, para a gente, como o Pablo falou, não perder essa janela e não começar a simplesmente tentar renomear aquilo que a gente já tem como uma forma, né, encaixar dentro das novas legislações e tal, mas que a gente possa, de fato, aproveitar essa oportunidade como uma oportunidade de mudança de forma de pensar e de enxergar não só o ensino médio, né, que eu acho que ele é o nível que, em alguma medida, vai tomar a frente nesse processo, mas a educação em sentido amplo, né, a educação contemporânea no sentido maior, né, é isso, como que isso vai, em alguma medida, impactar os outros contextos, né? Escutar, Fer, Alciel e Lu, escutar o novo ensino médio não como uma oportunidade de ajuste, sino de transformação, né? Não se trata de ajustar nada, se trata de transformar, de reestruturar o que a gente tem. Lu, sobra pouco tempo, eu queria deixar duas pílulas muito curtas. Pode ser, e com isso eu acabo. Ok. A primeira é uma sugestão, uma recomendação bem de curto prazo, de pós-pandemia. A gente não passou esses trechos das conversas, mas apareceram nos depoimentos dos alunos muitas referências ao corpo. O corpo, alimentação, corpo, movimento, corpo, esporte, muitas. E todas elas com saudade, com ansiedade, com sofrimento. Né? Então, a meu ver, nossas escolas precisam receber aos alunos, como estamos recebendo agora, com uma proposta de corpo potenciada. Temos que acolher o corpo mais agressivamente, mais intensamente. Os meninos têm que sentir que, vou exagerar, que queimam todas as energias que não queimaram em menos tempo, sabe? Como se a gente pudesse fazer aulas dançando e brincando e pulando, entendeu? Trazer os alunos para sentá-los é crime, gente. Precisamos, pelo menos temporariamente, encontrar modelos de pôr o corpo em movimento, porque o corpo é um aspecto de reconstituição da identidade, né? Da personalidade, não é só um problema de estético ou funcional, que também é. Então, eu sinto muita necessidade de colocar o corpo com um protagonismo que eu não estou vendo que tenha na retomada. E a outra coisa que eu queria fazer, a gente parabenizou o Fernando, né, quando começou esse espaço, porque o dia 25 de setembro ele está fazendo aniversário, mas casualmente, ou não tão por acaso, que outra pessoa importantíssima na constituição de todas as nossas escolas, de nossa rede, que também faz aniversário hoje. E ele não está aqui presente palestrando, mas ele está lá atrás escutando. Então eu quero aproveitar para dar os parabéns ao Eugênio Cordaro, né, que hoje está fazendo aniversário também.
todos nós estamos aqui em boa medida porque o Eugênio faz todos os dias o trabalho de liderança que ele faz. Assim que, em nome de toda a OEP, Eugênio, feliz aniversário para ti. Fer, de novo, feliz aniversário para ti também. Obrigado por estar juntos aqui. Eu não quero fechar o bloco, sim, mas fecho minha palavra. Está contigo, Lu. Obrigada, Pablo. Vamos escutar muito Beatles hoje em homenagem ao Eugênio. Eugênio, um beijo, parabéns também aí, feliz aniversário. E a gente está realmente caminhando, infelizmente, para as considerações finais, né, gente? Estamos aí com 10h15, daqui a pouco começam as sessões. A gente tem 45 trabalhos inscritos, maravilhosos. Eu li lá a ementa deles, dá vontade de assistir todas as sessões, vai ser fantástico aí esse segundo jornada, a segunda etapa do nosso fórum. Mas queria ouvir as considerações finais aí para encerrar essa live, essa mesa redonda da Alce e do Fê. Por favor, a palavra está com vocês. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? Toda vez que a gente abre uma janela de conversa, em que a gente pode ouvir aos estudantes como fizemos, ouvir aos gestores como fizemos, interagir com o chat, com os diferentes atores dessa rede das 3 escolas. Eu acho que a gente aprende. E hoje eu aprendi. Eu respondo sim ao convite do Pablo. A gente vai precisar pensar como é que a gente põe esse corpo como canal presente, né, nessas aulas. Pensando nisso, que a gente tem ativado canais. Respondo sim a todas as mudanças que a gente tenha que viver juntos. E convido a todos e todas que façam o mesmo, né, que digam sim para o que a gente ainda não sabe, porque a gente ainda não tem resposta. Que é muito fácil a gente dizer sim quando a gente sabe que o caminho é bonito, mas quando a gente não sabe para onde a gente está indo é mais difícil. Então fica o convite. Obrigada, Lu. Foi ótima a sua mediação. Fernando e Pablo, uma delícia debater com vocês. Bom, também agradeço muito, né, o convite. Como eu falei no começo, foi um grande presente de aniversário estar aqui trocando, né, e ouvindo e comentando aí. Eu queria, né, acho que na linha do convite aí também, né, pensar que a gente talvez agora esteja no momento mais desconfortável dessa crise, que é esse retorno híbrido, que é, né, todo mundo em casa é mais fácil do que parte em casa e parte na escola, né? E acho que, em alguma medida, algo que é muito da natureza humana, né? A gente às vezes se pega desejando o retorno ao conhecido, né? Aquele lugar de segurança, porque de fato a gente foi tirado do nosso eixo, né? E acho que o convite que eu acho importante de deixar aqui como mensagem final é que a gente possa olhar para essa crise numa perspectiva dialética, né? E que a gente possa pensar que a gente tinha uma situação anterior, a gente viveu uma crise e agora a gente tem que caminhar para um novo e não para o retorno àquilo que a gente vivia antes, porque aquilo que a gente vivia antes não será mais suficiente no mundo que vai ser tão transformado por essa pandemia. Obrigado, gente. Obrigada. Eu agradeço também. Obrigada, gente. Pode falar, Pablo. Pessoal, até mais. Não, eu já me despido. Gente, muito obrigada a todos. Vai, Lu. Muito obrigada a todos. Valeu. Foi um prazer estar aqui mediando essa mesa, um prazer estar junto com vocês. Agora, na sequência, às 10h30, a gente tem as sessões de apresentação de trabalho. Então, são 15 sessões. Todos os links estão lá no site, como eu estava comentando aqui. Então, vocês que se inscreveram, é só acessar o site institutoep.com.br, encontrar a sessão, que o link vai estar lá. A partir das 10h30, estaremos todos conectados lá, em cada um na sua sala de... Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Obrigada a todo mundo que estava no chat. Obrigada a Camila, Cláudio, Raira e Nana, que foi o comitê organizador desse fórum. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Tchau, gente. Boa manhã.